Olá, turminha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, muito preparados para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos iniciar com a correção das atividades pedidas na aula de ontem, e para isso você vai precisar deixar ao seu lado sua apostila, lápis, borracha e o caderno, tá bom? Lembra de pausar o vídeo para fazer a correção de forma bem certinha, para facilitar nos seus estudos. Na atividade de ontem, nós falamos sobre a história da esfinge, que ela gostava de fazer enigmas, e aquele que não acertasse a resposta do seu enigma, ela devorava. Na atividade da página 36, exercício 1, a esfinge aparece em muitas histórias. Leia o trecho do livro O Minotauro, em que Monteiro Lobato narra o encontro da esfinge com personagens criados por ele. Então, vamos seguir essa leitura que vai nos ajudar em outras atividades. Um monstro horrível, cabeça e busto de mulher, corpo de leão, asas de águia. Dos olhos saíam chispas ferozes. O monstro não tardou a abrir a boca e deixou escapar um enigma, que eles decifravam ou... Que é? Anda com os pés na cabeça? Perguntou a ex-boneca. Piolho, respondeu prontamente Emília. A esfinge espantou-se da rapidez da resposta e deixou-a passar. Em seguida foi a vez de Pedrinho, que ainda de pernas bambas avançou. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Perguntou o monstro. Pedrinho era mestre em adivinhações, de modo que, apesar do medo, deu a solução certa. O Carniceiro. É um livro da história O Minotauro, de Monteiro Lobato. Procure no dicionário e anote em seu caderno o significado que estas palavras têm no texto. Então, essa atividade era para ser feita no caderno. Você ia colocar o número da página, o número da questão e somente responder no caderno. Não havia necessidade de copiar a pergunta, conforme a tia Rafa indicou no vídeo de ontem, tá? Então, vamos lá. Tentar encontrar o significado da palavra chispa, decifrar e carniceiro. A tia Rafa fez o uso do dicionário Aurélio, mas você pode usar o dicionário que você tenha. Então, pode ser que mude umas palavrinhas, mas o importante é ter o mesmo sentido do significado. Então, o que significa a palavra chispa? Chispa significa raio de luz ou brilho momentâneo. Então, é algo muito rápido mesmo. A palavra decifrar significa compreender o sentido de uma escrita desconhecida ou pouco legível. Decifrar um manuscrito, ou seja, a gente tentar entender, descobrir o que está escrito em algo. E a terceira palavra, carniceiro, que significa carnívoro, animais carniceiros. Então, são animais que comem outros animais. Isso é um tipo de animal carniceiro que nós chamamos, tá? São os carnívoros, aqueles que se alimentam de carnes, como o leão, o tigre, né? São animais que comem somente outros animais. Vamos para a segunda correção. O exercício número 2, da página 37, dizia o seguinte: as questões abaixo se baseiam no texto da tarefa 1. Então, você precisava ler novamente o textinho do livro O Minotauro, né, do primeiro exercício, para conseguir responder. Letra A. No segundo parágrafo, lemos: o monstro não tardou a abrir a boca e deixou escapar um enigma, que eles decifravam ou... Então, nós vamos precisar reescrever, porque olha o que ela pede. Reescreva a frase e complete-a, revelando o que aconteceria se as personagens não decifrassem o enigma proposto pela esfinge. Então, nós vamos reescrever essa frase e completar o que diz lá no nosso texto. Vamos lá? Então, o monstro não tardou a abrir a boca e deixar escapar um enigma, que eles decifravam ou seriam devorados. Então, reescreva a frase por completo e complete com o que vem falando lá no nosso texto. Letra B. Por que a esfinge ficou espantada com a rapidez de resposta da Emília?
Gente, por que ela ficou tão espantada? A gente sabe que a Emília é uma boneca muito inteligente e muito esperta, né? Mas por que ela ficou espantada com a rapidez que a Emília teve ao responder para ela? Porque foi um fato incomum, pois as pessoas nunca decifravam seus enigmas e ela as devorava. Então era algo que não foi comum, né? Que as pessoas ficavam pensando, pensando e não sabia responder, e assim ela devorava as pessoas. E a Emília, muito espertinha, foi super rápida. Letra C. Por que Pedrinho estava com as pernas bambas? Por que será, né, gente? Por estar com muito medo de ser devorado pela esfinge. Ele ficou com medo de não conseguir responder o que a esfinge perguntou. Por isso ele ficou todo tremendo de medo. Vamos para a pergunta número 3 da página 37. A pergunta número 3 diz o seguinte: procure uma adivinha diferente das que aparecem nas aulas deste caderno e anote-a em seu caderno junto da resposta. Então, nós falamos vários enigmas durante a nossa aula de ontem. Então, você ia procurar, né, pedir ajuda para fazer um outro enigma, ou seja, um outro que é o que não seja aqueles que nós fizemos ontem. Podia fazer uma pesquisa na internet, ou pedir ajuda para um adulto, ou usar algum livro que você tem em casa sobre enigmas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é o que é? Redondinho, redondaço. Não tem furo nem buraco? O que é o que é? Que é redondinho, redondaço, não tem furo nem buraco? Isso mesmo, é o ovo. O ovo é redondinho, redondaço, não tem furo nem buraco. Muito legal, né? Vamos para a nossa atividade de hoje. Então, faça a correção, deixe o seu caderno ao lado e vamos para a nossa apostila na página 31. Nós vamos estudar a língua portuguesa e vamos aprender hoje sobre os verbos. Os verbos são palavras que dizemos na frase que indica uma ação ou um estado. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. E ele também pode estar no passado, no presente ou no futuro. Como assim, tia Rafa? Então, são coisas que eu posso ter feito, né? Pode ser uma questão de estado, ou eu ter feito uma ação que eu fiz, ou que eu estou fazendo, ou que eu vou fazer. Por exemplo, ensinei a lição para vocês. Ensinei é uma ação que eu fiz. Ensinei, então foi lá no passado. Ensino a tarefa de português. É algo que eu estou fazendo. Estou ensinando tarefa de português. Ensinarei português a vocês. Então, é algo que eu ainda vou fazer. Futuro. Mas vamos aprender um pouquinho acompanhando nossa apostila. Leia o poema Meu Pai, de Sérgio Caparelli. Meu pai é forte. Forte. Tão forte que arrasta o Polo Sul e amarra no Polo Norte. Bem forte esse pai, né? As palavras destacadas nesse poema fazem parte da classe dos verbos. Na língua portuguesa, há verbos que indicam ações, isto é, o que alguém ou algo faz. Por exemplo, os meninos saltam no campinho. Ou seja, eles pulam, saltar é pular. Então, é algo que eles estão fazendo. O gato comeu a ração. O que o gato fez com a ração? Comeu. É a ação do gato. Falam todos ao mesmo tempo. O que ao mesmo tempo todos estão fazendo? Falando. Então, falam é a ação do que estão fazendo. E há outros verbos que indicam o estado de alguém ou de algo. Esse estado não é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que é o estado da geografia. É o estado de como está alguma coisa ou alguém. Vamos lá, por exemplo, as casas são coloridas. Quem são coloridas? As casas, então é o estado dela, elas são coloridas. São é como as casas estão naquele momento. Qual é a cor das casas? Mamãe está preocupada. Está é o jeito que a mamãe está se sentindo, preocupada. Então, esse está preocupada indica que a mamãe
está acontecendo alguma coisa com ela. Eu fico feliz junto com os meus amigos. Então, quem que fica feliz? Eu fico o quê? Feliz. O fico é uma ação, ou seja, eu estou feliz. Está acontecendo aquele momento de eu estar feliz, tá? Então, eu fico feliz. O fico vem do verbo ficar, que é uma ação que eu estou fazendo. Então, aliás, uma ação não, perdão. É um estado, é a maneira como eu me encontro. Eu estou feliz, eu fico feliz. É como eu estou me sentindo. Então, ele está me dizendo qual é o estado que eu me encontro. Feliz. Os verbos situam a ação os verbos situam as ações e os estados em presente, passado e futuro. Para isso, mudam sua terminação. Observe. No presente, meu pai arrasta Polo Sul. Presente é o hoje, o que está acontecendo agora. Passado ou pretérito. Quando vocês ouvirem a palavra pretérito, guardem isso, que vocês vão ouvir muito, muito, principalmente no 5º ano. Pretérito é a mesma coisa que passado, tá? Meu pai arrastou o Polo Sul. Então, é algo que ele já fez. Futuro. Meu pai arrastará o Polo Sul. Ou seja, algo que ele vai fazer. Então, os finais das palavras, o a, o ou, o ará, indica como está acontecendo aquilo, de que maneira está ocorrendo aquilo. Meu pai arrasta Polo Sul. Então, neste momento ele faz isso, presente. Meu pai arrastou, é passado, porque é algo que ele já fez. Meu pai arrastará, é futuro, pois é algo que ele ainda vai fazer. Vamos fazer os exercícios, as atividades, para que a gente possa entender melhor? Página 32. Lápis e borracha na mão para a gente poder fazer bem legal. Aqui no número 1 tá pinte os verbos deste poema de Ascenso Ferreira. Então, nós temos um poeminha aí do autor Ascenso Ferreira. Você vai fazer de lápis vermelho junto comigo. Quando for um para casa, faça lápis, pois se precisar apagar para corrigir, fica mais fácil e mais caprichoso o seu caderno, tá? Então, vamos lá. Hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas para o ar que ninguém é de ferro. Então, hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Professor, o que é vadiar? Vadiar é fazer bagunça, né? Sair para festas, passear. Então, ó, hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas para o ar, porque ninguém é de ferro. Coisa de preguiçoso, né? Então, vamos colocar, grifar as palavras que têm verbo. Uma dica importante, olha aí, presta atenção nas dicas da tia Rafa. Todos os verbos, as palavras com verbo, termina em ar, er ou ir. Então, fica bem fácil da gente entender, né? Entender, vem do verbo, é um verbo, né? Entender. Eu entendo, eu entenderei, eu entendi. Olha aí que a tia Rafa falou, é um verbo também. Então, quais palavras do exercício número 1 é um verbo? Aquelas que terminam com er, ir, ar, né? Então, vamos lá. Hora de comer. Comer é um verbo. Hora de dormir, dormir. Dormir também é um verbo. Hora de vadiar, vadiar. Vadiar termina com ar, é verbo. Hora de trabalhar, trabalhar também termina com ar. E olha uma dica legal, a letra E. A letra E vem do verbo ser. Nossa, professora, ó, eu sou, você é. Então, a letra E vem do verbo ser. Então, é muito importante entendermos que ela também faz parte de um verbo, tá? Então, pernas para o ar que ninguém é de ferro. Ou seja, ela está querendo dizer que pernas para o ar porque a gente precisa descansar, né? Mas não é bem assim. Na hora de trabalhar, temos que trabalhar.
Exercício número 2. Reescreva o poema Meu Pai, passando os verbos para o tempo do passado. Então, vamos reescrever esses verbos. Lembrando que é uma poesia, então ela tem que ter as regras da poesia, a escrita da poesia, porque é uma regra da língua portuguesa, tá? Então, vamos usar o passado. Meu pai era forte, aqui ó, de Sérgio Caparelli. Meu pai era forte, aqui está dizendo que ele é presente. E o era é passado. Forte, tão forte que arrasta o Polo Sul. Nós vamos colocar no passado a palavra arrasta. Então, que arrastou, que arrastava o Polo Sul. E amarra no Polo Norte, e amarrou, e amarrava no Polo Norte. Então, amarrou, amarrava, arrastou, arrastava. São palavras que indicam passado, o verbo que já aconteceu. Então, meu pai era forte, forte, tão forte, que arrastou o Polo Sul e amarrou o Polo Norte. Então, são coisas que o pai já fez, por isso é usado no passado. Se fosse no presente, olha aqui, meu pai é forte, forte, tão forte que arrasta o Polo Sul e amarra o Polo Norte. Então, ou seja, é coisa que o pai está fazendo. E no exercício 2, pediu para passar os verbos para o passado, como se o pai já tivesse feito. Então, é interessante e importantíssimos entendermos essas conjugações dos verbos para a gente poder produzir um texto, para nós falarmos corretamente, né? Porque hoje vocês estão no 4º ano, mas futuramente vocês vão estar trabalhando e é preciso falar corretamente no mercado de trabalho, né? As pessoas que falam errado, as pessoas que não sabem fazer conjugações, têm mais dificuldade para se comunicar. Por isso é importante fazermos de maneira correta o aprendizado. Número 3. Pinte os verbos das frases a seguir, depois reescreva no futuro. Então, nós vamos reescrever e pintar os verbos aí. O dia amanheceu nublado. Então, nós vamos colocar no futuro. O dia amanheceu nublado. Amanheceu é um verbo do passado. Então, o dia amanhecerá nublado. É algo que ainda vai acontecer. Então, grifem a palavra amanheceu. Podem ser de lápis de cor vermelho. Letra B. Nós estudamos na mesma classe. Nós fazemos o quê? Estudamos. Então, se for no futuro, nós estudaremos na mesma classe. Grifem a palavra estudamos. Letra C. Eu estou no 4º ano. Se for para o futuro, eu estarei no 5º ano. O eu estarei significa no próximo ano. Então, eu estarei no 5º ano, tá? Então, nós vamos colocar aqui a conjugação. Então, no caso, nós vamos colocar 5º ano, que é onde vocês vão estar o ano que vem, né? E eu estou no 4º ano. Quem colocou, professora? Posso colocar eu estarei no 4º ano por ser igual à frase? Pode. Nós colocamos no 5º aqui porque é uma série que vocês vão para o ano que vem, tá bom? Então, no próximo ano, eu estarei no 5º ano, mas colocando só na frase, eu estarei no 4º ano ou eu estarei no 5º ano, tá? Então, lembrando que os verbos vão sempre nos mostrar uma ação, que é quando eu estou fazendo algo ou alguém está fazendo algo, ou já fez ou vai fazer algo, ou um estado, que é como nós estamos nos sentindo, como estamos vivendo aquele momento, ou alguém está sentindo, vivendo aquele momento, tá? Então, vamos para a atividade da página 37, o exercício 4 e 5 no para casa. Então, prepare o caderno, não esqueça de colocar o cabeçalho conforme a sua escola, né? Se for Mojimirim, Mogi Guaçu ou Jaguariúna. Lembrando que Mojimirim, Mogi Guaçu é Colégio Educar e a data, e lá em Jaguariúna, Colégio Anglo e a data, tá? Vamos para a apostila na página 37. Nós fizemos o exercício 1, 2 e 3 e hoje faremos o exercício 4 e 5 da página 37.
Então, no exercício 4, diz o seguinte: leia o poema de Sérgio Caparelli. Com um pássaro no beiral do edifício, eu me distraio, eu me distraio. Se ele adoece, fica de cama, entristecido, eu fico aflito, eu fico aflito. Se ele canta, ele dança, e se ele voa, eu me divirto, eu me divirto. Então, na letra A diz, copie os verbos que aparecem no texto. Então, você vai pegar o seu caderno, colocar o para casa, exercício número 4, letra A, e vai só colocar a resposta. Copie os verbos que aparecem no texto. Então, você vai copiar os verbos que está aparecendo aqui no texto. Na letra B, copie o verso em que há um verbo indicando o estado de alguém, ou seja, como a pessoa se sente. Então, você vai copiar um verso, o verso é uma linha, tá? Em que há um estado indicando o estado de alguém. Então, você vai copiar a linha onde alguém está apresentando o que está sentindo, o que ele está vivendo naquele momento. Uma coisa importante, de uma pergunta a outra, sempre pule uma linha, e mesmo da letra A para a letra B, sempre pule uma linha também para ter uma organização no caderno e ficar melhor para você estudar, tá? Número 5. Reescreva as frases alterando o verbo de acordo com o exemplo. Então, nós temos o verbo aí como exemplo, ó. Os cães bebem água. Bebem, presente. Os cães beberam leite, passado. Os cães beberão leite, futuro. Olha que interessante. Beberam e beberão. Qual é a diferença? Quando está acontecendo ou quando já aconteceu, então quando é presente ou passado, eu uso M de macaco no final. Beberam, leram, fizeram, fazem, leem, brincam. M de Maria, M de macaco no final. Quando vai acontecer, é o A, O e tio. Uão, eu uso ão. Beberão, ficarão, lerão, brincarão. É coisa que vai acontecer. Então, uma dica importante para a sua escrita aí. Sempre que você for escrever algo que está acontecendo, ou que vai, ou que já aconteceu, perdão, que está acontecendo, ou que já aconteceu, M de macaco no final. Quando vai acontecer, ão, a, o, tio. Então, lembra, estou escrevendo meu texto. Eles brincam no parque. Eles brincam. Como que eles brincam? N, porque é o que eles estão fazendo. Eles brincarão no parque. Ão, futuro, é o que vai acontecer, tá? Isso é muito importante, essa dica aí na escrita e na fala, porque senão a gente não consegue entender o que está sendo pronunciado e o que está querendo ser dito para nós. Então, olha as frases que vocês vão trazer para o passado, para o presente ou para o futuro, né? Então, vamos colocar os verbos aí. Os alunos fecham os cadernos. Fecham, presente. Como que fica o passado e o futuro? Reescreva a frase para o passado, reescreva a frase para o futuro. Letra B. Minhas tias compram sapato. Compram, presente. Como que é o passado e o futuro desta frase? Letra C. Os dias amanhecem frios. Amanhecem, presente. Como fica o passado e o futuro destas frases? Reescreva no seu caderno com capricho para que a gente possa fazer a correção no dia de amanhã, tá bom? Ótimo estudo para vocês. Nos encontramos amanhã com a correção e nos encontramos também com novas atividades. Beijo, tchau, tchau.